Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, pelo Instagram e pelo Facebook. Vamos começar a nossa live das 8, a nossa terça do End. E antes de chamar o nosso convidado aqui, eu queria ver o pessoal que está chegando aí. Vamos dar uma olhada aqui se está bacana. Se está bacana o áudio, se está legal. Se está legal aí a imagem. Vamos chegando aí. Rafael, Tiago. Vamos dar um ok se está legal, se está bacana o áudio, se está bacana a imagem. Eu vou estar chamando agora o nosso convidado aqui, para início a nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre aplicações alternativas do ultrassom industrial. Vamos ver se a gente consegue chamar o maior número possível de pessoas. Compartilha lá no grupo de vocês. Eu vou convidar agora, chamar o nosso convidado, o Lincoln. Ele já está aqui conosco. Está escutando bem, Lincoln? Muito bem. Tudo em paz. Primeiramente, eu quero, desde já, agradecer a participação de Lincoln, o engenheiro Lincoln Lima, aqui com a gente, na nossa live. E agradecer a participação de todos na última live de terça-feira. Foi uma live muito especial, muito bacana, onde a gente teve a participação do Santin, Jorge Luiz Santin, falando um pouco sobre os desafios do inspetor, né, diante dos avanços tecnológicos. E hoje eu convidei o meu amigo, de verdade, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e que, de alguma forma, me ajudou muito nessa caminhada, na minha jornada do ultrassom, na minha jornada na área de END, de ensaios não destrutivos. Esteve ali presente no início e eu tenho um carinho bastante especial. Eu vou deixar ele falar para vocês, vou deixar ele se apresentar. Então, inicialmente, antes da gente começar o bate-papo, queria que você se apresentasse, Lincoln, para todos que estão aqui presentes. Daqui a pouco está chegando o pessoal. Ok. Boa noite a todos, boa noite, Juninho. É um prazer. Juninho, né? Para os íntimos. Amigos, a gente costuma tratar de forma diferenciada, né? É um prazer estar aqui com vocês aqui nessa noite para poder falar um pouquinho sobre o ultrassom industrial, que tem feito parte da minha vida há mais de 20 anos, né? E passar um pouquinho do que a gente está vivendo, passar um pouquinho das novidades, do que a gente está conseguindo perceber de novidades, tanto na indústria quanto na academia, né, tendo em vista que eu sou um meio acadêmico e profissional, né, e essa é uma grande dificuldade de muitos dos nossos profissionais, né, se segue pelo caminho da academia ou se tem que trabalhar, enfim. Mas aí eu sou um desses representantes e estou aqui nessa noite para falar um pouquinho da minha experiência. Eu sou engenheiro de produção, né? Sou mestrando em ciência e engenharia dos materiais, sou inspetor de ultrassom nível 2, sou inspetor de outras modalidades, sou inspetor de LP, sou inspetor de estanqueidade, sou inspetor de dutos, e algumas outras qualificações já deixamos para trás aí por conta das dificuldades de mercado, né? Mas, enfim, essa é a minha apresentação, engenheiro, e hoje, né, um profissional, sou coordenador da qualidade, né, da Arcades Logos, uma empresa de gerenciamento,
onde a gente está aqui numa obra de um mineroduto no Pará, e eu coordeno aí 15 profissionais na área de gestão da qualidade. Muito bom. Um currículo vasto aí, né? Assim como vai ser de costume, nessa parte inicial do nosso bate-papo, a gente vai conversar sobre a vida, né, do profissional, a carreira, para que a gente possa entender um pouco da sua bagagem, um pouco do contexto que o levou a tudo isso que a gente vai conversar, né? E, inicialmente, já queria agradecer a todos que estão chegando aí, o Edson Vasquez, Henrique, a Ângela, agradecer a MDE, estamos aqui, um público pesado aqui. Abração aos amigos. E a intenção, antes da gente começar, Lincoln, me permita, a intenção da criação desse canal, desse espaço, é justamente difundir, né, expandir essa área que ainda não é tanto explorada, né, que é a área dos ensaios destrutivos, o controle da qualidade, a garantia da qualidade, e a gente, com esse canal, a gente quer que mais pessoas conheçam, mais pessoas saibam do que se trata, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu, como inspetor de ultrassom, eu já fui para alguns locais, alguns lugares, e as pessoas perguntam a mim, qual a sua profissão? E eu, inspetor de ultrassom. Ah, você faz ultrassom nas grávidas? Eu disse, não, é um ultrassom diferente. É um ultrassom em chapa, em solda. É mesmo, eu nunca vi isso na minha vida, pois é. Então, para a gente mostrar a nossa cara, né? Não somente as pessoas da área, mas as pessoas que não conhecem, né? E eu queria começar com uma pergunta pessoal e saber de você como é que iniciou seu contato com o ultrassom na área de tecnologia, lá atrás. Como é que você iniciou sua trajetória? Como é que você entrou nessa área? Se foi de paraquedas ou você tinha alguém com você ali? Bom, vamos lá. Foi de paraquedas, sim. Foi de paraquedas. O meu pai é engenheiro e desde que eu me entendo por gente, ele já é gerente de produção de obra, né? Mas eu segui outros caminhos, né? Eu fui estudar física, comecei estudando física e trabalhando em paralelo, porque casei muito cedo, né? Tive de trabalhar já em paralelo, e fui trabalhando e estudando, fazendo a minha faculdade lá de licenciatura em física. E lá do momento, já com família, já com filha, eu fiquei desempregado, né? No desenvolvimento do meu curso de física. Fiquei desempregado e fiquei meio sem norte, sem saber o que fazer, né? E lembrei meu pai, há muito tempo já, a gente não estava tendo contato por conta da carreira profissional, né? Ele sempre rodando aí Brasil e o mundo profissionalmente. E aí eu fiz um contato com ele, lembrei dele, desempregado, lembrei dele, liguei para ele e falei, pô, pai, me fala alguma coisa aí que possa fazer uma rescisão pequena que eu recebi aí dos 3 anos de empresa que eu trabalhava. E aí ele disse, na época, né, isso, quantos anos atrás? Quase 20 anos atrás, ele disse, o seguinte, pega o dinheirinho que você tiver e investe em inspeção. Ele conhecia bem a área, ele disse, investe em inspeção, mas faz ou solda, na época estava muito bom a questão de inspetor de solda, ou faz nível de solda, ou faz ultrassom, que é o povo que ganha dinheiro na obra. Eu disse, aí ele me fez recordar que nós andávamos, quando eu visitava a obra com ele, ele disse, ultrassom é aquele rapaz que mexia com um aparelho ali, que você estava tal, e eu lembrei. Aí eu disse, foi de paraquedas, como você falou, eu disse, vou investir nisso então. E aí procurei me informar onde era que eu ia conseguir fazer um curso. Na época era difícil, né? A internet não era tão simples assim, 20 anos atrás. E, enfim, eu consegui contato com alguém e fiz o curso de ultrassom. Fiz o curso de ultrassom, graças a Deus, de uma forma muito rápida, passei na qualificação ABEND, e aí já
comecei a minha carreira profissional como inspetor de ultrassom já há 20 anos atrás. Que bom. Mas foi de paraquedas. Eu sei como bem é isso. A minha situação foi um pouco parecida também. Então, dentro dessas perguntas ainda pessoais aqui da sua trajetória, sei que já são quase 20 anos, né, ou mais, na área, na carreira, e eu queria saber um local que mais marcou a tua vida aí, profissional, um local que você trabalhou e que diz aqui, eu consegui desenvolver, eu consegui aprender, eu consegui entender de fato o que é esse universo. Vamos lá. Você fez uma pergunta bem interessante, Juninho. Quando a gente entra nessa área de ensaios não destrutivos, a gente, obviamente, é uma área muito abrangente. Né? Ensaios não destrutivos, a gente trata de muitos métodos, muitas técnicas, e cada dia novas técnicas, novos métodos vão surgindo. E quando a gente começa, se a gente parte para uma qualificação e a gente consegue qualificar, a gente acha que aquilo ali é tudo, né? Qualifiquei no método de ultrassom. Verdade. E você acha que aquilo ali é tudo, até você começar a trabalhar. E se você é um profissional que procura desenvolver, com pouco tempo você vai perceber que o ultrassom, que a solda, que o LP, que o PM, enfim, que a radiografia, é só uma pequena parte do processo, uma pequena parte do negócio, e você entende rapidamente, pelo menos eu entendi rapidamente, que eu precisava desenvolver, precisava conhecer, precisava ter um conhecimento mais globalizado, né, sobre métodos e técnicas de END. E aí, desde o princípio, eu comecei a me interessar, a fazer qualificações, já fui qualificado em muito mais outros métodos e técnicas aí, mas, enfim, como eu falei inicialmente, as crises, né, na verdade, a crise mais recente que a gente vem enfrentando há uns 5 anos aí no nosso país, me fez deixar algumas certificações para trás, algumas qualificações para trás. Mas eu sempre busquei. Então, onde quer que eu passei, Juninho, onde quer que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu sempre fui um cara curioso e sempre procurei fazer alguma coisa diferente. O comum, ou trabalhar apenas com um método, com uma técnica, isso nunca foi tudo para mim. Eu sempre fui um cara que procurei fazer algo diferente. Então, dentro da tua pergunta aí, por onde eu passei, eu procurei inovar de alguma forma, fazer alguma coisa que ninguém fazia, claro que dentro dos procedimentos, dentro das normas aplicáveis, né? Mas sempre procurei trabalhar o método, trabalhar a técnica, de forma a fazer coisas que ninguém estava fazendo no momento. Então, graças a Deus, profissionalmente, eu sempre consegui, posso dizer isso com tranquilidade, com orgulho, sempre consegui um destaque por onde eu trabalhei, sempre procurando resolver problemas. Eu acho que nós somos resolvedores de problemas, né? Como função técnica que somos, que exercemos, nós precisamos ser resolvedores de problemas. Eu sempre procurei trabalhar dessa forma. Então, onde eu passei, eu não poderia dizer para você um lugar específico, mas onde eu trabalhei, eu procurei fazer algo diferente, procurei ajudar de alguma forma. Então, talvez eu fosse discriminatório se eu fosse citar um lugar específico, uma obra específica. Teve muitas, em São Paulo, trabalhei em São Paulo na troca de pontos, que foi eu tive a oportunidade de fazer uma coisa diferente. A Petrobras veio me fazer, na verdade, fizeram um contato com a Petrobras e eu fui cercado num dia de trabalho por uma comitiva de Petrobras, do SEMPS, sem saber nem o que estava acontecendo, e eles chegaram lá porque tinham feito uma denúncia que eu estava fazendo um ensaio diferente para detectar determinada coisa. E os caras chegaram na área e me cercaram na área e, enfim, eu tive a oportunidade, meio que forçado, de mostrar que eu estava fazendo algo diferente, mas algo com fundamento, né? E aí recebemos, a obra que eu fazia parte no período, recebeu uma carta do SEMPS, uma carta da Petrobras, elogiando. Enfim, essa foi uma obra que teve essa característica. Depois fui trabalhar na plataforma, lá no Rio Grande do Sul, na Quip, e também fiz alguma coisa diferente. Também era o pessoal do SEMPS, na época, que foi lá fazer uma visita, e quando chegaram, foi a mesma turma que tinha me auditado na obra anterior, e chegou lá e disse assim, pô, você que está aqui. Eu consegui uma certa credibilidade. Pô, se eu soubesse que era você que estava aqui, Lincoln, a gente nem precisava vir e tal, enfim. Então, sei lá, só citando essas duas obras aí, mas graças a Deus, por onde eu passei, eu procurei
fazer algo diferente. Que bom. Bastante gente entrando aqui, só dar um oi aqui, o Santinho, E aí, pessoal? O Helma aqui, pelo Facebook, o Alcione, muitos amigos aqui. Quanto tempo? Muitos amigos da jornada, né? Da nossa área aqui. Isso é bom. É bom que a gente consegue unir pessoas que a gente não via há muito tempo. Verdade. Estou vendo aí Alcione, Santinho, Edson Vasquez, grande amigo. Para quem chegou agora, hoje, a nossa live de hoje é com o engenheiro Lincoln Lima, inspetor de ultrassom, nível 2 também, e de outras modalidades, mestrando em engenharia. E hoje o foco do nosso bate-papo vai ser a área de atuação dele, o seu projeto final, né, de mestrado, que é, de fato, como ele é um tracionista dos bons, né? A gente vai falar a fundo sobre outras aplicações alternativas do ultrassom. E eu vou ler aqui rapidamente o título, o tema do trabalho dele, que é o que a gente vai a fundo hoje. Eu acho que vai ser bem interessante para você da área de ultrassom, da área de engenharia, e até curioso nessa área, um estudioso da área de tecnologia. E a gente vai falar a fundo sobre o uso do ensaio ultrassônico, esse é o tema do trabalho dele. O uso do ensaio ultrassônico para caracterização de propriedades mecânicas do aço carbono. Ele cita aqui aços bem específicos, eu vou ler tudo para você, do jeito que está lá. O uso do ensaio ultrassônico para caracterização de propriedades mecânicas dos aços SAI 1015 e SAI 414 pós-tratamento térmico. Então, a gente vai falar um pouco dessa aplicação do ultrassom. É pesado, mas a gente vai falar também. Tema grande, né? Um tema grande. Então, se você tiver sua pergunta aí, se você tem algo para acrescentar, quer comentar, deixa para a gente aqui. Em qualquer momento a gente vai parar, a gente vai tentar responder a pergunta de vocês, tá? Essa é uma série de bate-papos que a gente vai ter todas as terças-feiras. Durante, pelo menos, esses 2 meses aqui, a gente vai estar junto nessa... Começou como terça do End, mas vai ser terça de qualidade. A gente vai abranger mais esse tema aí. Vai ser a terça da qualidade. Semana passada estivemos com o Santinho, hoje com o Lincoln. Semana que vem a gente vai estar com o engenheiro... a gente vai estar com o Aslan, especialista em End. Vai estar falando uma palestra muito bacana sobre o End e a indústria 4.0. A gente vai ter um bate-papo bem legal. Já coloca na tua agenda aí. Vai ser bem interessante. Mas vamos entrar a fundo aqui. Já tem perguntas aqui, mas eu vou deixar essa pergunta aqui do SR, do senhor Goku aqui. Eu vou deixar ela aqui para daqui a pouco. E eu já queria introduzir o tema da palestra de hoje, do nosso bate-papo de hoje. E a gente sabe, né, que o ultrassom, na verdade, ele se iniciou com outra finalidade. Lá atrás, ele se iniciou com uma aplicação para auxiliar, né, os grandes navios, a detecção de alguma coisa, né, ou de outros, como foi na Primeira Guerra Mundial que estourou ali, né, submarinos, ou de alguns obstáculos, como icebergs. E eu queria saber que de você, Lincoln, comentasse um pouco sobre isso, né, esse início do ultrassom. Para quem não conhece o ultrassom, uma pincelada bem rápida aqui sobre o ensaio em si, como é que iniciou lá atrás. Eu estou vendo um bocado de gente aqui que não tem tanta experiência com ultrassom, mas que acho que gostaria de saber um pouco sobre isso. Ok. Meu amigo Gleivson ali entrou também. Há quanto tempo, né? Eu tenho a oportunidade de falar hoje aqui, estou até sem jeito, né? Grandes mestres aqui, o Santinho, meu mestre desde o princípio, né? O Santinho é uma referência, né? Não só no ultrassom, mas uma referência de End aí no Brasil. O Edson Vasquez também, que é um parceiro e que tanto tem me ajudado e temos caminhado juntos, né? Por tanto tempo. E o Santinho, não sei se vai se lembrar, mas no ano passado eu fiz um contato para ver se a gente descobria uma forma
já para o meu trabalho de mestrado, se a gente descobria uma forma de medir a duração do pulso no aparelho ultrassônico, né? E o Santinho me deu umas dicas aí, da gente usar um aparelho Omniscan, da gente usar o sinal de radiofrequência de um aparelho convencional, enfim, eu fui por aí e estou tendo sucesso. Então, vamos lá, a pergunta, Juninho, desculpe, você falou do início, né, do um pouco sobre ultrassom, do que é ultrassom, o método e como é que surgiu, para a gente colocar dentro do contexto, para aqueles que não conhecem o ultrassom, né, e está chegando aqui, está acompanhando a gente hoje. Ok. Na verdade, o desenvolvimento do ultrassom, o Juninho já acabou de falar, no início foi o método, ele foi projetado e utilizado, né, em navios. Ele deu o exemplo aí da Primeira Guerra, né, como um auxiliar radares de navio, né, utilizados como o Juninho iniciou falando aí, para detectar a presença de submarinos inimigos, navios inimigos, próprios icebergs, né? Juninho, lembro que o Juninho aí, num momento desse aí de live, falou sobre o Titanic, né? O exemplo do Titanic lá, talvez se tivesse um radar na época, isso, o vídeo, talvez se tivesse um radar na época lá, o ultrassom sendo utilizado com essa função, aquele triste acidente não tivesse acontecido. Mas, enfim, passando rapidamente aí, o ultrassom ele desenvolveu-se e, mesmo não sendo a finalidade inicial, a técnica de ultrassom, ela se estabeleceu e hoje é o comum. Se você fala de ultrassom industrial, ultrassom convencional, você fala de análise de aços, de solda, principalmente aço carbono. Ultrassom, como nós conhecemos hoje, né, é um método e técnicas que foram desenvolvidas para trabalhar com aço carbono, né, para ensaiar soldas. Eu falo inicialmente em aço carbono, tá? Mas, obviamente, como eu falei para vocês aqui, que eu sou um cara que gosta de fazer coisa diferente, eu tenho tentado fazer ultrassom num monte de coisa diferente. Isso tem sido interessante para mim, na minha carreira profissional, no meu currículo, enfim, para conhecimento. Né? Então, o ultrassom pulou rapidamente desse princípio inicial para o qual foi criado, para ser um método super interessante, né? De avaliação de soldas, de avaliação de aço carbono, de chapas, de material, de equipamentos, né? E essa tem sido a principal função do ultrassom industrial desde então, né? Tal como nós conhecemos. Se você vai fazer um curso de ultrassom industrial, você vai fazer uma qualificação de industrial, você vai perceber que tudo é voltado para você trabalhar com aço carbono, né? Em alguns momentos na sua carreira, quando você começar a desenvolver isso aí, na sua caminhada, você vai perceber que existem outras possibilidades, que você pode trabalhar com outros materiais, mas tudo isso ainda são protótipos, tudo isso está muito no início, né? Apesar de algumas coisas, de algumas utilizações em outros materiais já consolidadas, mas muito pouco conhecidas no mercado, né? Então, do início foi isso aí, mas rapidamente se consolidou como método e técnicas de análise de aço carbono, tá? Seja de solda ou do próprio material de aço carbono em geral. Excelente. E, assim, eu sei que anteriormente, né, o seu mestrado, quem não sabe, Lincoln está finalizando o mestrado na área de engenharia, metalurgia, ultrassom, enfim. Você fez um experimento, na verdade, tem uma publicação, né, na BED e uma apresentação na Cotec de um dos temas que você desenvolveu. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sobre Sim, prazer. No momento, uma oportunidade que tivemos aí, enquanto funcionários de uma empresa, a gente teve a oportunidade de tentar trabalhar com ultrassom, como eu falei aí, a gente tenta fazer alguma coisa diferente. A gente teve a oportunidade, né, de pegar tubos de cobre-níquel. A gente sabe que cobre-níquel aí já vou falar um pouco mais tecnicamente, mas assim, não vou procurar ser tão técnico.
sabe que cobre-níquel é um material de uma anisotropia bem complexa para trabalhar com ultrassom, né? A gente tinha um desafio pela frente, eu estava trabalhando em parceria com 2 níveis 3 na época, era o Edson Vasques, que eu não sei se está por aí ainda, estou com o celular ali. Enfim, o Edson Vasques estava comigo nessa época, e o Marcos Figueiredo também, um nível 3 amigo também do Rio de Janeiro. A gente estava trabalhando junto, tivemos a oportunidade de desenvolver, vamos tentar desenvolver. A gente estava na época, há uns 12 anos atrás, a gente estava trabalhando com Phase Array, com o Omniscan, né, o aparelho da Olympus, e a gente viu a possibilidade de tentar fazer algo. A gente tinha alguns acessórios, né, da Olympus, e a gente começou a testar o que é que dava uma resposta interessante num tubo de cobre-níquel. Fizemos copos de prova, tal como nós fazemos aí comumente no ácido carbônico, fizemos copos de prova, colocamos ali, simulamos defeitos ali, entalhes simulando defeitos, furos simulando defeitos, e aí a gente tentou detectar, né, tudo isso aí, fazer uma calibração num bloco, fizemos um bloco de calibração, né, e tentamos aí ver quais transdutores davam melhor resposta para aquele material. Uma pesquisa simples, mas que ninguém tinha feito. No Brasil, ninguém tinha trabalhado, 12 anos atrás, Phase Array com cobre-níquel. Recentemente, eu vi uma informação de que temos procedimentos qualificados já de cobre-níquel aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que eu no início desse negócio aí, dei uma contribuição. Como você falou, o nosso trabalho, a gente conseguiu algum resultado inicial interessante, né? Conseguimos fazer detecções muito próximas do real, muito próximas dos dimensionais dos nossos copos de prova, né? E aí submetemos isso a ambiente no COTEC, né? O trabalho foi selecionado, e aí apresentamos esse trabalho no COTEC, está registrado lá nos anais, né, do COTEC, e faz parte da publicação do handbook de Phase Array da Bend, né? Tive o prazer, o nosso trabalho está lá, está publicado, até me ajudou para entrar no mestrado. Quando fui concorrendo no mestrado, você sabe que as publicações elas pesam bastante, pelo menos onde eu tentei, na Universidade Federal lá em Aracaju, e me ajudou, essa publicação me ajudou a entrar. Então, nesse período aí, eu trabalhei, a gente fez esse trabalho inicial de cobre-níquel, tentando inspecionar o cobre-níquel, né, com o Omniscan, com o aparelho de Phase Array. E tivemos bons resultados, né? Tivemos de parar, a gente queria dar continuidade no trabalho, mas vocês sabem, eu não sei quantas pessoas que têm acesso à academia estão nos assistindo hoje ou vão nos assistir na sequência, mas tive de parar com a pesquisa, sabe? Aí essas pessoas sabem o quanto é difícil trabalhar com pesquisa, né, no Brasil. Eu estava numa empresa e tive a oportunidade de fazer uma pesquisa inicial, queríamos desenvolver a pesquisa, mas, enfim, por questões de trabalho, eu tive de deixar a pesquisa de lado, abandonei aqueles resultados iniciais lá de lado, e tive de seguir minha vida profissional. Mas foi um trabalho muito bom, foi um trabalho que me fez desenvolver, abrir a mente realmente para novas alternativas de usar ultrassom, né? Novas formas de usar o método e as técnicas disponíveis que nós temos. Entendi. Então, já puxando, né, de alguma forma, é uma aplicação alternativa para o ultrassom, né? O Phase Array, uma pesquisa pioneira aqui no Brasil, com cobre-níquel. Existem hoje algumas técnicas que são aplicadas ao ultrassom que não são tão usuais. Eu acho que quem trabalha na área não conhece, não tem o conhecimento, né? Posso citar aqui, como exemplo, o ultrassom em concreto. Não sei se você já ouviu falar ou já teve algum contato, né, com ultrassom em concreto. Eu acho que é uma curiosidade de muitos, pelo menos foi uma das minhas curiosidades, né, há algum tempo. O ultrassom desenvolvido para você encontrar descontinuidades em concreto. Eu conheço um pouquinho, né? Posso falar um pouquinho
dessa área alternativa do ultrassom. E assim, se eu estiver falando aqui eu creio, para algumas pessoas da área, né, que conhecem ultrassom, eu já quero deixar de antemão para vocês aqui um alerta que é uma alternativa super interessante, né? É uma técnica super interessante trabalhar com concreto, né? Para o inspetor de ultrassom, que é um cara escolado, que aprendeu a trabalhar com aço carbono, trabalhar com concreto é muito simples. Eu tive pouco contato com a técnica, né, de trabalhar com concreto, mas eu conheço alguma coisa da academia, né, enquanto mestrando. O ano passado inteiro eu passei convivendo na universidade com o pessoal de engenharia civil, e aí o pessoal que trabalha, que se especializou em patologia do concreto, enfim, são pessoas que já conhecem a técnica de ultrassom como uma técnica auxiliar para detectar patologias do concreto, tal como o Juninho falou. Quem conhece ultrassom, eu diria, é o mais básico, são os princípios mais básicos de ultrassom que são utilizados. São 2 cabeçotes e 2 transdutores, se você preferir, assim, a fala mais técnica, um emissor, um receptor, né? E um emite a onda, você os posiciona no concreto a ser inspecionado. De algumas formas, você pode fazer tipo transparência, com um transdutor de um lado da peça, o outro transdutor do outro lado, o cabeçote emitindo e o outro recebendo. Você pode fazer isso com um ângulo de 90 graus, um emitindo, outro recebendo. O importante é entender o princípio. Qual é o princípio? O transdutor está emitindo ondas ultrassônicas, o outro recebendo. A distância entre eles deve ser uma distância conhecida. E aí, se você tem essa distância conhecida, você consegue detectar a velocidade que o som saiu do transdutor emissor e chegou no transdutor receptor. Com essa velocidade, você consegue a frequência. E aí sabemos que a frequência associa algumas características do material. Então, com a frequência, a gente consegue associá-la ao módulo de elasticidade do concreto, e com o módulo de elasticidade a gente consegue fazer uma correlação entre resistência de concretos, né, para falar se um concreto é mais resistente que o outro. Então, a técnica de ultrassom é usada de uma forma muito simples, muito tradicional, mas que tem sido uma técnica. Eu convivi com muitos engenheiros civis ano passado, enquanto estava lá cursando mestrado, e muita gente querendo se aprofundar na área, muita gente querendo conhecer, muita gente. Eu vi até uma oportunidade comercial. Olha só. Que além de profissional, eu sou também um empresário, né? Vi ali uma oportunidade comercial. E aí conversei com o meu orientador, que é um pós-doutor com especializações em END também. Eu conversei com ele, porque, para vocês terem uma ideia, esse ultrassom de concreto, pessoal da engenharia civil, eles não existe um curso formal, eles não conhecem dos princípios da técnica, eles não conhecem muita coisa sobre ultrassom. Eles aprendem a mexer naquele aparelhozinho ali, vai lá e faz, mas, enfim, não conhecem a fundo, não sabem exatamente o que estão fazendo. Daí é uma oportunidade, eu deixo aqui um comentário que é, de verdade, uma oportunidade para quem quiser enveredar para essa área, né? A academia está cheia de profissionais, de engenheiros civis querendo aprender sobre ultrassom, querendo aprender sobre ultrassom no concreto. Entendi. São oportunidades. Eu acredito que nem todos que estão aqui, né, até mesmo inspetores de ultrassom, sabiam que tinham essa possibilidade, né, de você fazer uma inspeção de ultrassom em concreto, né? E é sempre bom você aprender um pouco mais e desenvolver outras técnicas, né? Porque quanto mais a gente abre o nosso leque de conhecimento e aumenta as oportunidades, né, para todos nós, né? Então, nesse momento, eu queria começar, Lincoln, conversar sobre o seu projeto de mestrado, que é uma aplicação alternativa para o ensaio de ultrassom industrial. E eu vou ler novamente aqui o título do trabalho de Lincoln, e eu queria que você pudesse
comentar um pouco, né, de onde surgiu esse tema, essa ideia, e a gente conversar um pouco sobre isso, de forma, não precisa se aprofundar tanto, mas de tal forma que as pessoas consigam entender e compreender essa aplicação, né? O título do trabalho do engenheiro Lincoln é o uso do ensaio ultrassônico para caracterização de propriedades mecânicas dos aços SAI 1015 e SAI 414 pós-tratamento térmico. Então, se você puder falar, né, de onde surgiu esse tema, uma introdução aqui, a gente vai desenvolvendo. Quem quiser também fazer sua pergunta sobre isso, o ultrassom para característica, né, para você identificar características do material pós-tratamento térmico, fique à vontade. Beleza, vamos lá. Vou tentar não ser tão técnico, né? A gente sabe que num trabalho acadêmico, um trabalho de mestrado, trabalho de doutorado, você precisa ser muito técnico, né? Eu vou tentar aqui não ser tão técnico, só para que vocês possam entender o objetivo do trabalho. Eu decidi trabalhar com esses dois materiais. Vocês sabem que uma das características da academia é que o seu trabalho ele tem que ter reprodutibilidade, né? Outra pessoa tem que pegar o teu trabalho e ter a capacidade de reproduzir aquele experimento que você fez e perceber os mesmos resultados, ou pelo menos resultados similares. Então, é necessário que a gente caracterize os materiais que a gente está trabalhando, que a gente vai fazer os testes. Então, os materiais que eu me propus a utilizar, porque são materiais, tu falou o SAI 414, mas não, acho que faltou um zerinho aí, é 4140. Tá? Esses dois materiais que eu me propus a trabalhar é porque são materiais muito utilizados, né, aço carbonos, mas muito utilizados na indústria, muito utilizados mesmo, alguns com muita utilização pós-tratamento térmico, né, e aço carbono, né? Por que isso? Porque aço carbono? Porque, sem dúvida nenhuma, é a maior área de atuação do ultrassom industrial. Os aços, a gente nem precisa falar que, assim, a importância do aço, né, no desenvolvimento no desenvolvimento mundial. Eu acho que nós podemos até dizer que não dá para dizer que tem uma nação se desenvolvendo muito na construção civil, na mecânica, enfim, tudo isso envolve aço carbono. E daí, pela tamanha utilização desses aços, eu decidi trabalhar com esses dois aços. Então, qual a proposta do trabalho? Como eu falei, esses dois aços aí são muito utilizados industrialmente pós-tratamento térmico. Por que pós-tratamento térmico? Porque os aços, eles têm as suas propriedades, as suas características, e uma coisa interessante de trabalhar com aço é que a gente pode manipular as suas propriedades, a gente pode manipular as suas características, e trabalhar características interessantes, e juntar características em o mesmo aço carbono via tratamento térmico, né? Operações de aquecimento e resfriamento controlados, com temperatura e com tempo controlado, a gente consegue colocar algumas características desejadas e interessantes no material. Então, como eu estava falando, esses aços que a gente selecionou para fazer esse trabalho, para fazer essa caracterização, são aços muito usados comercialmente, e como são muitos utilizados pós-tratamento térmico, exatamente para que seja colocada alguma característica específica nesse aço para utilização. Tipo, vou dar um exemplo aqui bruto, um aço ferramenta, né, ele precisa de uma característica muito específica de dureza naquele material, então ele é submetido a um tratamento térmico para adquirir determinada característica, é submetido a uma temperatura acima de austenitização e resfriamento brusco, para você gerar martensita no material. Enfim, desculpem, não quero ser tão técnico, mas você trabalha os tratamentos... Você trabalha os tratamentos térmicos para colocar características que você deseja no material. Daí, na indústria, o que acontece? Apesar de tanta tecnologia, apesar de tanta ciência envolvida, os acidentes, as falhas, elas continuam acontecendo. E quando as falhas acontecem, e algumas delas relacionadas à vida de pessoas, falhas mecânicas,
que ceifam vidas de pessoas, enfim, que gera atraso tecnológico, então isso aí gera investigações, e as investigações para checar as razões, a causa das falhas, normalmente são invasivas, né? Você corta material, rompeu uma barra ali que tinha que segurar um sino, enfim, estou dando exemplos aqui toscos, mas só para a gente entender. Aquela barra rompeu, o que é que vai fazer normalmente? Vamos cortar a seção que rompeu, vamos analisar a evolução daquela descontinuidade, daquela trinca, vamos ver o que causou aquilo ali. Então, a investigação, geralmente, ela é invasiva, você tem que seccionar um pedaço do material, submeter a metalografia, submeter a outros ensaios para determinar o que foi que aconteceu. Então, esse nosso trabalho, ele propõe utilizar a técnica de ultrassom para detectar, na verdade, se algumas propriedades que eram desejadas naquele material pós-tratamento térmico, as propriedades estavam ali, ou se o material falhou, se o material rompeu, exatamente porque aquelas propriedades não estavam ali. Por quê? Porque muitas vezes a gente é enganado pelo pessoal comercial, pelos fabricantes, que diz que aquele material foi submetido a tais tratamentos térmicos e, obviamente, ele deve ter aquelas propriedades. E muitas vezes o material não foi submetido àqueles tratamentos térmicos, enfim. Então, numa investigação, você precisa chegar ao fundo da questão, saber se o tratamento térmico é correto, foi feito. Então, esse nosso trabalho, ele propõe isso, uma observação investigativa de análise de falhas, né, falhas de equipamento, falhas de componentes, sem ser tão invasivo, sem precisar seccionar material, enfim. Esse é o objetivo do trabalho, tá? Vou falar bem rapidamente aqui, a gente já vai em 40 e poucos minutos, bem rapidamente do desenvolvimento, da metodologia. Né? O que a gente propõe? A gente pegou... Deixa eu só te interromper, Lincoln. Antes de você continuar, né, com o desenvolvimento do projeto aqui, tem uma pergunta aqui do Edson Vasquez. Ele questionou aqui a dificuldade, né, das universidades de se dispor a abraçar, né, os problemas de desenvolvimento da indústria, em especial. Ele perguntou aqui se você conseguiu algum apoio, alguma empresa para te dar um suporte financeiro ou técnico para o teu mestrado, ou se foi por conta própria. Beleza. Abração, Edson. Entre outras coisas, o Edson é meu orientador, meu co-orientador na minha pesquisa de mestrado, né? Vamos lá. Realmente existe essa dificuldade. O Edson é um acadêmico também, um professor de universidade, um profissional da academia também. A gente sabe que existe essa dificuldade muito grande, né? Essa dificuldade é real. E a dificuldade é dos dois lados, tá? Deixa eu falar um pouco porque eu participo dos dois lados. Lá na academia, o pessoal não quer reconhecer as dificuldades da indústria, sendo que nós entendemos que a academia existe para auxiliar a indústria no desenvolvimento, auxiliar a trabalhar a favor da nossa nação no seu desenvolvimento. Só que o pessoal da academia ele é meio preconceituoso, e eles não aceitam muito que um cara que é profissional como eu, talvez como vocês aí, ele saia do meio profissional e venha para a academia. Isso já é uma barreira muito grande. Né? O meu primeiro trabalho, o Edson sabe bem disso, a minha primeira proposta de trabalho, ela foi recusada na faculdade. Eu apresentei a proposta do mestrado e o pessoal da banca disse: o teu trabalho não é científico, seu trabalho é um trabalho profissional, que o pessoal da indústria que você trabalha vai aplaudir, vai bater palma, porque pelo que você está mostrando aí é algo fantástico, mas isso não é ciência. Isso não é ciência. Não, sabe, não, isso não é para estar na academia. Então, meu primeiro projeto, passei 6 meses trabalhando naquilo ali, eles recusaram por isso. Então, tanto existe um preconceito da academia com relação à indústria,
como o contrário, se você está trabalhando, se você é um cara da indústria e quer seguir, quer se aprofundar, quer estudar na área, normalmente você é impedido. As empresas, isso eu sei que já não é uma dificuldade só da área de endo, só da área de ultrassom. O Brasil tem muita dificuldade de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né? Daí as empresas também não têm interesse nenhum em auxiliar. Eu trabalhei numa empresa que nós trabalhamos juntos, inclusive, o Edson Vaz trabalhou comigo nessa época, e essa empresa nos dava algumas oportunidades de pesquisa, né? Mas infelizmente esse tempo passou e foi uma raridade na minha vida. Então há muita dificuldade, não recebi apoio nenhum da indústria. Tá? Tentei fazer contato com algumas, eu durante a minha carreira profissional tenho contato com muitas empresas, muitas indústrias, mas não consegui apoio. Tanto que o material da minha pesquisa, as barras de aço, você pensa que é coisa assim, eu fui comprar uma barra de aço, barras de aço específica para trabalhar, tive que ir lá na universidade, pegar uma lá para a gente preparar as amostras, para a gente trabalhar tudo isso. Por quê? Porque não tinha condição, a gente não tinha patrocínio para nada disso. E não tem. O pessoal, pelo menos que trabalha comigo na faculdade, não tem patrocínio, não tem apoio de nada. Nem a própria faculdade, as faculdades estão sem recursos, pelo menos a que eu estou concluindo o mestrado lá, Federal de Aracaju, tem recurso, né? O que a gente se propôs a fazer como pesquisa, a gente tem que tirar o recurso do bolso e fazer acontecer. Então, tem muita gente parando pesquisa porque não tem apoio, porque não tem nenhuma entidade por trás lhe ajudando, muita gente que não tem a condição de comprar as barras de aço, de fazer tratamentos térmicos. Eu tive que fazer tratamentos térmicos fora da universidade, porque os fornos da universidade estavam com problema, não consegui utilizar, tive que pagar e fazer isso fora. Esse é um problema. A dificuldade de quem quer, a dificuldade de quem quer desenvolver, quem quer fazer alguma coisa, mas o nosso tempo na academia e nosso tempo na indústria é complicado. Nenhum dos dois lados eles querem trabalhar juntos, cada um no seu quadrado. Infelizmente é isso. É um problema, mas um depende do outro, né? Se não fosse academia, os estudos e os projetos não seriam desenvolvidos para que o executador estivesse lá e conseguisse executar, né? Exatamente. Tem que, de fato, ter esse balanço, né? Exatamente. Mas eu vou deixar você continuar falando sobre desenvolvimento aqui, né? Do seu trabalho. Uhum. Bom, vamos lá. Vamos seguindo aí. Então, já falei do objetivo do trabalho, né? Que é verificar propriedades mecânicas do material, a estrutura cristalina do material pós-tratamento térmico, para ver se realmente o que era requerido foi feito. Os tratamentos térmicos requeridos foram feitos no material e se o material adquiriu as propriedades desejadas, né? Então, o trabalho consiste nós preparamos algumas amostras dos dois materiais, né? Bastante amostras. Quem faz experimentos aí na academia sabe que a gente não pode ser uma amostra nem duas. Preparei muitas amostras, comprei barras dos dois aços, e a gente cortou, a gente embutiu, preparou as amostras para tratamento térmico, preparou para metalografia, enfim, uma série de preparativos para cada etapa. Mas, enfim, inicialmente, preparamos, cortamos as amostras e pegamos aquele material inicialmente, sem tratamento térmico algum, e fizemos um ensaio de ultrassom, né? E quando a gente faz esse ensaio de ultrassom para caracterizar propriedades e estrutura do material, a gente normalmente utiliza, eu fiz muita pesquisa antes de entrar nessa área, né, antes de decidir minha pesquisa por essa área, e a gente vê que todos os trabalhos, eles envolvem duas características específicas de ultrassom. Ele trabalha com a velocidade do som no material e trabalha com atenuação sônica, tá? São essas duas características que o pessoal utiliza normalmente, tá? Isso foi em todos os trabalhos, até os abrangentes que eu encontrei fora do Brasil sobre o assunto. O pessoal trabalha essas duas características do ultrassom, a velocidade do som no material e a atenuação sônica, fazendo comparativos. Eu me propus a usar uma outra característica
a do ensaio do ultrassom. Eu me propus a trabalhar também com a duração de pulso, né? A duração de pulso que o pessoal vulgarmente aí, e erradamente chama da largura do eco, a largura do eco na tela. Quem é ultracionista aí, trabalha com a AWS, sabe que tem uma calibração que a gente faz, que é a duração do pulso, né? E normalmente, como a gente faz grosseiramente, trabalhando no campo, pega alguma característica ali bacana, um determinado bloco de calibração, coloca ali um cabeçote normal, gera um eco na tela do aparelho e mede a largura, você padroniza uma escala de trabalho e mede a largura daquele eco na sua base, né? Como é que a gente fazia isso? Eu, pelo menos, pegava uma escalazinha, botava na frente do aparelho aqui, às vezes eu olhava meio de lado, o paralaxe me atrapalhava, mas é assim que a gente faz no campo, né? E mede a largura do eco. Se você for analisar, pesquisar aí nas literaturas, você vai ver que a duração de pulso, ela não tem relação nenhuma com o tipo do material que você está ensaiando, né? Fisicamente, a duração do pulso, que é grosseiramente essa largura do eco, ela tem a ver com o número de ciclos e o período, simplesmente isso. O que é a duração de pulso, fisicamente falando? É o produto do número de ciclos e o período que você está analisando. Só que eu percebi, daí, eu vou dar um spoiler, talvez já para a tese do doutorado, que é trabalhar essa fórmula simples da duração de pulso, porque essa fórmula física ela tem um erro. Eu detectei que ela tem um erro. E o erro é o seguinte: existe uma interação da duração de pulso, sim, com o material que está sendo inspecionado. Então, nos meus experimentos, com vários tipos de material, trabalhando o mesmo bloco na mesma espessura, mesma escala, mesmos transdutores, mesmo equipamento, eu pude perceber que a duração de pulso muda quando você muda o material a ser inspecionado. Então, há uma relação nessa fórmula física, nessa fórmula matemática da duração de pulso, tinha de levar em conta o tipo do material que está sendo ensaiado, e não tem. E aí eu me propus a usar também a duração de pulso como uma característica. Eu achei E quando eu apresentei o meu trabalho inicialmente, eu disse, isso é o grande pulo do meu trabalho, porque analisar propriedades de materiais, trabalhando a velocidade sônica e atenuação, muita gente já fez, mas a duração de pulso, eu pelo menos não vi nenhum trabalho que tivesse usado essa característica, talvez porque os acadêmicos não são especialistas em ultrassom. Os acadêmicos, eles costumam conhecer um pouco do equipamento, mas eles não conhecem o equipamento a fundo, né? Tanto que, numa oportunidade, eu fui convidado no passado para fazer um mestrado na universidade, porque a universidade comprou um equipamento de phase array e o pessoal não sabia nem ligar o equipamento. O coordenador me procurou, aí disse, Lincoln, me ajuda a gente que a gente ajuda. Na época eu queria entrar no mestrado, mas não estava tendo tempo, e ele até facilitou para mim. Ele disse, você vem para cá, para a academia, você ajuda a gente, que a gente tem um equipamento, não sabe utilizar, sabe nem ligar o equipamento. Então, você tem esse know-how e a gente te ajuda aí no desenvolvimento do teu mestrado, desenvolvimento das tuas pesquisas. A gente tem um comentário aqui. Sim. Deixa eu interromper aqui, ainda um comentário do Henrique Reis aqui, ele até concorda em parte, já que você tocou nesse assunto novamente da faculdade e a indústria, do industrial e o acadêmico. Ele disse que concorda em parte com a tua exposição, né? Mas ele, na percepção dele, ele acredita que as universidades estão mudando, né? E que realmente eles estão caindo na real, que é a indústria que move as entidades, né? Ele falou que está terminando o mestrado dele e a universidade dele está sempre em parceria com a indústria, sempre dando esse apoio a ele, né? E ao projeto que ele tem realizado, né? Henrique, quer dizer que eu acho isso maravilhoso. Eu sonho com isso. E aí, quem sabe, a gente não consegue fazer alguma coisa junto aí na tua universidade, porque a minha experiência tem sido difícil, meu irmão. Eu sei que existem acadêmicos e acadêmicos, mas eu posso falar particularmente da Universidade Federal, onde eu estou concluindo meu mestrado, né? Lá, o pessoal do departamento, tem um cara lá que luta sozinho, que é o professor Carlos Damas,
é um cara conhecido aí, porque participa de todos os eventos de END do Brasil, e fora do Brasil participa muito, representa a universidade, ele é representante regional da ABEND no Nordeste, enfim, ele é um cara que luta sozinho lá na nossa universidade, ele é um cara que luta, briga de frente com os coordenadores do departamento, enfim, ele bate de frente com todo mundo, porque lá o negócio é sério, cara, lá não é oportunidade, a indústria lá não tem vez, apesar que recentemente saíram algumas resoluções, né, para serem aplicadas, e uma das resoluções, que até eu estava conversando com o professor, ele disse, está aqui, tem uma resolução que surgiu recentemente, de que a universidade vai ter realmente, isso é uma ação do Bolsonaro, tá? Não estou aqui falando de política, não, mas há uma resolução de que a universidade tem que trabalhar os seus projetos de pesquisa apoiando a indústria. Isso é uma resolução. Então, tudo aquilo que eu ouvi contra, que bateram contra mim na universidade, depois de um ano, eles estão tendo que engolir forçadamente por uma questão política, né? Mas ainda a visão dos acadêmicos, pelo menos nas minhas experiências, tá? Essa, pouca oportunidade. O novo projeto pode surgir aí, tá vendo? Ó, o Nesp de Guaratinguetá, o Henrique falou, vamos trabalhar esse tema juntos, vamos avançar nesse tema. Opa! Lincoln, a gente tem pouco tempo agora no Instagram, eu queria convidar todos que estão no Instagram, a gente vai até o final, a live aqui no Instagram, então até mais ou menos umas 21 horas aí, horário de Brasília. Eu não estou no Brasil, estou fora do Brasil, então meu fuso horário é outro, mas enfim. Até as 21 horas a gente vai estar no Instagram. Se você quiser acompanhar, a gente vai ficar mais um tempinho aí no Facebook para Lincoln terminar e finalizar a explanação sobre o seu trabalho, né? A gente vai entender aí um pouco qual o objetivo, onde é que é a parte concreta na indústria, onde pode ser aplicado isso. Então, se você tem esse interesse, corre lá no Facebook, @SmartNDT, tá? Pesquisa lá no Facebook, a gente está ao vivo lá também, a gente vai continuar lá até finalizar. Eu também tenho um recado para você lá no final, tá? A gente já vai cair daqui a pouco, então acompanha a gente aqui no Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente vai estar sempre postando alguma coisa interessante. Na próxima terça-feira teremos uma live especial com o especialista Aslan. Ele vai falar um pouco sobre um tema muito atual, que é o END e a indústria 4.0, tá bom? Então, corre lá no Facebook assim que acabar aqui, que daqui a pouco vai cair, e vamos fazer esse fechamento lá junto, tá bom? Pode continuar, Lincoln. Então, como eu estava dizendo, apresentar um trabalho acadêmico é meio complexo, né? A gente sabe que a gente tem aqui uma conversa mais informal, não tão técnica, né? Apesar de estamos conversando com técnicos, mas enfim, o objetivo é não ser tão técnico. Mas, como eu estava falando, o nosso objetivo, o objetivo do trabalho é verificar os resultados dos tratamentos térmicos. Então, a gente preparou amostras e submetemos inicialmente ao ensaio de ultrassom todas as amostras que nós preparamos. Então, verificamos nas amostras a velocidade do som no material, que isso é muito simples, através desse equipamento pulso eco, e trabalha com autocalibração do equipamento, um transdutor normal, e você consegue detectar a velocidade do som no material. Então, todas as amostras, inicialmente foi verificado e anotado a velocidade do som no material. Em seguida, a gente trabalhou a atenuação sônica, calculando matematicamente e verificando no equipamento o valor do coeficiente da atenuação sônica nas amostras. Uhum. E, por fim, checamos a duração do pulso em cada uma das amostras antes de submetê-las a tratamento térmico. Tá? Depois disso, os dados foram anotados para quê? Para que pudesse servir de comparativo com os ensaios que seriam expostos ao tratamento térmico. Vamos encerrar aqui já? Estamos encerrando, né? Deixa eu só colocar o link lá. Não tem um link exatamente, mas eu vou colocar aqui o arroba aqui do @SmartNDT. Você colocou lá no Facebook, a gente vai estar online lá também. Tá bom? Pode migrar lá, pode continuar. Valeu. Então, deixa eu mexer nesse áudio aqui, né? Já que vai cortar lá. Deixa eu botar o áudio ainda aqui falta 24 segundos.
Tá bom. Então, vou só Então, fechar vamos lá. lá. Vou só fechar lá. Agradeço a todos que estão aí. Se puderem continuar, a gente vai continuar por mais 20 minutos ali, mais ou menos, até o fechamento. Agradeço a todos que estão aí, o Edson, o Henrique, que está aí falando, o Jet Couro. Abraço, A todos abraço. que estão online com a gente. Agradeço. Corre lá para o Facebook. Vamos lá. Valeu. Vamos lá. Pode Conseguindo me ouvir aqui? Deixa eu dar uma mexidinha nesse fone, só um instantinho, viu? Pode ficar à vontade. Alguns ajustes aqui, rapidinho. Ótimo. Então, por enquanto que o engenheiro Lincoln está se organizando aqui, o pessoal está chegando aqui já, está vindo aqui, migrando para o Facebook. Aí ele está falando um pouco sobre ultrassom em aço carbono pós-tratamento térmico, para você identificar a característica desse aço. É uma aplicação muito interessante e algo que vai ser muito utilizado aí pelas indústrias, eu tenho certeza disso, pelo grande avanço, né? Pela facilidade do ensaio. Né? Pode continuar. E aí, como é que está o áudio? Está conseguindo ouvir? Está bacana. Estamos ouvindo bem. Beleza. Então, de uma forma bem resumida, né? Cortamos as amostras, fizemos o ensaio de ultrassom nas amostras, registrando essas 3 características da técnica, né? A velocidade do som nas amostras, a atenuação sônica nas amostras e a duração de pulso nas amostras. Depois disso, a gente selecionou algumas amostras, na verdade, todas para submetê-las a tratamentos térmicos diferenciados, né? Submetemos algumas amostras a normalização, outras a recozimento, trabalhamos muito a questão do endurecimento do material, enfim, submetemos a tratamentos térmicos em diversos ranges de temperatura, cada amostra com um range de temperatura, com tratamento térmico específico. Depois eu vou deixar aqui um link, talvez, para você dar uma lida no trabalho. Ainda não publiquei, até porque ainda não defendi, mas eu vou deixar aqui o endereço para você ler o trabalho se você tiver interesse. Mas, enfim, submeti as amostras a tratamentos térmicos variados, com o objetivo de caracterizar, de criar padrões, né? Determinado tratamento térmico, a normalização com essas características aqui, nesse aço SAI 4140, a gente conseguiu tais características, né? Daí, depois desse ensaio, desses tratamentos térmicos nos materiais, nas amostras, a gente foi verificar as propriedades obtidas, as características das amostras, as características dos materiais. Então, aí fizemos a MEV, usamos o MEV, microscópio, né, de varredura eletrônica, e fizemos metalografia, a fim de caracterizar, né, como é que aquele SAI 4140, depois dessa normalização, dessa temperatura, desse tempo, aquelas características lá todas mapeadas, como é que a estrutura do material. Então, fizemos um mapa grande de todas as amostras, registrado o tratamento térmico específico a que foi submetido cada amostra. Então, criamos ali padrões, né? Criamos padrões. Depois de criados esses padrões metalúrgicos, analisados a estrutura cristalina dos materiais, a gente... essa parte eu não desenvolvi da minha pesquisa ainda, mas eu estou querendo fazer, submeter as amostras agora a alguns ensaios mecânicos de dureza, de tração, a fim de associar alguma propriedade mecânica e não só características da estrutura cristalina, mas conseguir associar propriedades mecânicas do material ao tratamento térmico, ao tipo de material e ao ensaio de ultrassom, né? Qual o objetivo final de tudo isso? Através do ensaio de ultrassom, você criar padrões que possam ser repetidos e utilizados, né, na análise de falhas de componentes, na análise de falhas de equipamentos, né? Eu não sei se eu consegui... O aparelho de ultrassom que é utilizado...
É um aparelho comum, convencional? Qual seria o equipamento que você utilizou para fazer a pesquisa? Eu utilizei 2 equipamentos. Eu utilizei um equipamento iScan, né? Utilizei um equipamento iScan, eu não vou fazer propaganda, até posso. Eu gosto pra caramba de um aparelhozinho que eu tenho, um Mitec lá. Eu tenho um Miteczinho e eu gosto dele, e eu usei esse equipamento na pesquisa. A universidade tem um outro equipamento que eu não vou falar a marca porque eu não achei tão bom. Mas eu usei meu Mitec, eu usei vários transdutores diferentes, o transdutor subminiatura, o cabeçote normal, subminiatura 5 MHz, usei de 4 MHz, usei o transdutor duplo cristal, usei o transdutor normal, enfim, usei uma série de transdutores com o objetivo de procurar o que estabelecesse melhores resultados, melhores respostas, né, para nós. Aí, cabeçotezinho normal, subminiatura, que a gente compra, era que C5, eu acho, que a gente comprava antigamente, foi que eu consegui melhores resultados. Né? Uma sensibilidade muito bacana. Qual a faixa de frequência que você encontrou melhores resultados? 5 MHz. Né? Dentro das faixas comerciais, mais uma vez, é a dificuldade da academia, né? A gente não tem muito acesso ao desenvolvimento. Se a gente pudesse trabalhar com desenvolvimento, a gente ia tentar outras frequências. Mas o normal, a gente trabalha de 1 MHz a 5 MHz, isso aí é o normal comercial que a gente encontra, né? Então, o cabeçotezinho subminiatura normal de 5 MHz foi onde eu consegui melhores resultados aí na minha pesquisa. Entendi. E qual seria vamos trazer para o leigo aqui, né? Entender. Qual seria a grande sacada desse método? Bom, quando nós apresentamos... Na prática mesmo, que a indústria vai absorver a tua pesquisa porque isso vai ser bom, vai substituir esse ensaio, vai melhorar esse processo. Como eu falei inicialmente, quando a gente trabalha, a gente propõe uma utilização específica para o meu trabalho, né, que é trabalhar a questão de análise de falhas de equipamentos, falhas de componentes. Tá? Então, pegar componentes que deveriam ter aquela estrutura cristalina específica, o material, né, foi comprado com certificado, tal como nós conhecemos, e deveria ter aquela estrutura cristalina, deveria ter sido submetido àquele tratamento térmico, deveria ter aquelas propriedades específicas, e aí quando a gente vai fazer uma análise de causa, a gente vê que falhou muitas vezes porque não fizeram o tratamento térmico adequado, o material não apresentava aquelas propriedades que foram vendidas para você, né? Então, a sacada do trabalho e a atuação, né, da pesquisa vai ser nessa área investigativa, de trabalho de investigação de falhas de componentes, falhas de equipamentos, tá? Esse é o objetivo, né? O nosso objetivo de trabalho é esse. Apesar de, depois do trabalho estar pronto, a gente pode utilizar para uma série de... A gente sabe que, às vezes, um trabalho, ele funciona como um precursor, e as pessoas usam aquele trabalho como referência e vai fazendo outras situações, outras pesquisas em cima, tal como aconteceu na situação do cobre-níquel que a gente fez inicialmente. Então, quem sabe o nosso trabalho aí possa ser um trabalho inicial, pelo menos no Brasil, ninguém utilizou a duração de pulso para fazer essa caracterização, a gente vai utilizar. Como eu falei, com a ajuda do Santim, o Santim me deu uma dica e eu estava falando, na verdade, tu me perguntou do equipamento, eu disse que usei o meu Mitec, e estou usando também isso aí emprestado, um Omniscan, né? Usando um Omniscan. E aí, numa calibração específica, a gente conseguindo medir a duração de pulso. Checando a característica do transdutor, a gente está conseguindo medir a duração de pulso. Já consegui medir a duração de pulso também através do sinal RF do meu equipamentozinho Mitec, né? Enfim, e a gente se propõe a fazer esse trabalho para isso, para trabalhar na investigação de falhas, de acidentes e falhas com equipamentos. Tá? Esse é o objetivo. É aí que a gente quer vender o nosso produto, é essa área de atuação que a gente está propondo inicialmente. Para fazer esse processo comparativo, não sei, eu não tive acesso ao trabalho ainda como um todo, né?
mas você precisaria criar um banco de dados com informações, ou seria, eu quero trabalhar com mais tipos de aço. Então, eu teria que desenvolver, para esse tipo de aço, eu tenho essa largura de pulso, que é interessante. Passou disso, a gente vai, não é interessante para a indústria, a gente vai ter que remover, vai ter que mudar o processo, vai ter que refazer o tratamento térmico. A largura de pulso, como você citou aí, a duração do pulso é uma das características que a gente vai utilizar para estabelecer os padrões, né? Aquele determinado aço, naquelas características, submetido a tais tratamentos térmicos, eles produzem essa estrutura cristalina e essas propriedades mecânicas. Então, é um trabalho que você vai estar constantemente, apesar de que, deixa eu dar uma dica aqui sobre o trabalho. Existem alguns componentes específicos que sempre falham, né? Alguns componentes de grande utilização que sempre falham. Daí, a gente vai começar, se a gente for trabalhar, por enquanto é academia, mas quando a gente for trabalhar comercialmente, com a técnica, a gente vai propor inicialmente já preparar padrões para aqueles componentes que sempre falham. Isso é de uma forma, você consegue na ficha técnica de determinados equipamentos que sempre falham, de uma forma muito simples. O aço é fulano de tal, submetido a tais tratamentos técnicos, então ele necessariamente deve ter aquela estrutura cristalina e apresentar aquelas propriedades mecânicas, né? Então, a gente cria padrões e aí compara e faz os ensaios com o material que falhou, né, com o material que quebrou, com o material, enfim, que gerou um acidente. E aí a gente tem um padrão estabelecido da estrutura cristalina, das propriedades que deveria ter no material e faz os ensaios do material que falhou. Se não apresentar as mesmas características cristalinas e as mesmas propriedades mecânicas, é porque houve alguma falha no material, falha de tratamento térmico, a falha na própria, como eu diria, no próprio processo inicial, seja de laminação, seja fundição, enfim. Alguma falha no processo houve e a gente consegue detectar analisando a estrutura cristalina e analisando as propriedades mecânicas do material. Muito interessante. Acho que é algo que, quando tiver efetivado, de fato, vai ser um grande auxílio para a indústria. E eu não tenho dúvida disso. E se preparar já para o doutorado. Opa! Agora, vindo para a academia, né, a gente teve essa pausa por causa do Covid. Isso atrapalhou para caramba, era para eu ter concluído o meu mestrado agora em julho, né, mas aí o Covid veio inicialmente e o período na universidade foi cancelado. Por essa razão, eu aceitei a proposta de trabalho e estou aqui trabalhando, porque eu tinha me proposto, eu parei, né, para fazer o mestrado, dei uma parada na vida profissional para fazer o mestrado, que é um desejo, um sonho, porque eu creio que de muitos, né, da nossa área, eu não tinha conseguido ainda avançar nesse sentido, me estruturei um pouco, parei, me submeti ao processo seletivo da universidade, consegui entrar, e disse, agora eu vou terminar, mas aí o Covid veio e atrapalhou os meus projetos, era para ter concluído em julho, né, e como eu falei, por essa razão eu estou aqui trabalhando, era para ter encerrado defendido meu projeto aí no mês de julho, mas enfim, a academia parou, ainda está parada, né, em Aracaju, algumas matérias online que consegue, mas enfim, como eu já cursei as matérias obrigatórias, a minha responsabilidade agora era só defender a minha pesquisa, eu não consegui avançar. Então, estou parado no mestrado, esperando a oportunidade de avançar. Doutorado também é um sonho que eu sei que vou alcançar, porque eu sou obstinado. Né? Então, estou aqui no mestrado, vou concluir assim que possível, assim que voltar, né, as aulas. E vou seguir para o mestrado, é isso aí. Espero que todos tenham essa oportunidade, né? Porque a academia é fantástica, nos dá a oportunidade de desenvolver, de abrir a mente de uma forma que
se a gente não estiver ali, talvez a gente nunca consiga. Eu queria que você fizesse as considerações finais aqui. E desde já eu quero agradecer a sua presença. Muito conhecimento aqui hoje. Hoje foi uma live muito técnica. Eu agradeço a todos que continuaram até o final aí, assistiram desde o início, estão aqui até o final. Uma live que agregou bastante, principalmente nesse tema que a gente propôs de falar da alternativa, né, não convencional do ultrassom. E já pegando o seu gancho aí, e eu quero também que você dê essa palavra ao pessoal, né, em relação ao estudo. Acho que é um desafio grande para nós da área de inspeção, na área de engenharia da qualidade, controle da qualidade, estar sempre desenvolvendo, sempre estudando, sempre aprendendo mais, porque eu acredito que ninguém sabe tudo, né? E a cada dia a gente pode aprender um pouco mais, né? Então, quero deixar, desde já, agradecer a todos que estão aqui, a você, né? Queria que você fizesse suas considerações finais aí para todos, e depois eu vou dar um recado para a galera. Beleza. Eu quero primeiro agradecer, né, Juninho, amigos, aí, a oportunidade de poder falar compartilhar um pouco da nossa experiência. Como o Juninho falou, ninguém sabe tudo e está muito longe disso, nós estamos muito longe disso, né? Eu tenho aqui hoje alguns mestres aí assistindo. Helma, um grande abraço, meu irmão. Quanto tempo, né? Grande abraço, cara. Obrigado pelo privilégio aí. Né? E o Edson Vasques, o Santin, amigos de trabalho, Wagner, congratulations, olha, falando em inglês, hein? Para Juninho, um grande abraço, Wagner aí. Então, dizer que realmente a gente está muito longe de saber tudo, né? Como eu falei inicialmente, a gente começa numa área de end e a gente vê que precisa aprender outros, precisa entender sobre outros, e esse negócio não tem fim. O aprendizado não tem fim. E eu vi na live em que o Santin participou na semana passada, o Santin falou que o inspetor ele precisa se desenvolver. O cara que não está antenado hoje para as novas técnicas, não está ligado, a internet está facilitando isso para a gente, não está antenado no que está acontecendo, procurando buscar coisas novas, aprender coisas novas. Vocês vão ver na live do Aslan na semana que vem também, que é um parceiro também, um cara que tá buscando trabalhar só com novidades e aplicar na indústria novidades, né, de end. É uma necessidade. Ou você se aprofunda, ou você estuda, ou você se desenvolve, ou então você fica para trás no mercado tão competitivo que nós vivemos, né? Hoje, com essa crise no país, tão poucas oportunidades de trabalho, né? Hoje está trabalhando os bons profissionais e um outro que tem alguma peixada. Essa é a grande verdade, né? Porque não está tendo oportunidade de trabalho para todo mundo. Então, tem que desenvolver, tem que estudar, tem que buscar. Se tiver oportunidade, sabe, de ir para uma universidade, eu faço essa propaganda para você, faço engenharia, desenvolve a nossa capacidade de entender, de buscar globalizar situações. Não acho que ultrassom é tudo. Tenho convivido com a turma de ultrassom automático, o cara qualifica, acaba de qualificar no ultrassom automático, sou nível 2 de phase array, nível 2 de TOF, e aí o cara acha que é grande coisa, fiz um curso de correntes parasitas, isso já está para trás, meu irmão, faz tempo, tem tanta novidade aí no mercado, né, e às vezes a gente se engrandece, acha que é grande coisa, pelo pouco conhecimento que nós temos. Conhecimento é fundamental na nossa área, busque conhecimento, busque aprender, tá? Que isso vai te ajudar muito profissionalmente. Eu quero só finalizar, Juninho, agradecendo a oportunidade, agradecendo os amigos aí que estiveram presentes. Obrigado eu acho que esse canal aí é big, velho, tem que crescer, sabe? A gente não tinha essa oportunidade. Fiquei privilegiado pelo convite, né? Foi da semana passada, Jorge Luiz Santinho, o mestre aqui, na semana seguinte eu, o aluno do mestre. Então, fiquei muito honrado com o convite e agradecido. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre o tema,
sobre sobre a minha pesquisa, quiser compartilhar alguma experiência, o Henrique lá, que falou da universidade lá onde foi? Em Guará, né, Juninho? Foi... Não foi em Guará, não. Acho que... Eu não lembro exatamente, mas foi em São Paulo, na Unesp de São Paulo. O Henrique lá, enfim, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, trocar experiências, eu estou à disposição. Quero deixar o meu contato, né, para vocês. O Juninho depois puder passar aí para a turma. Qual seria o seu contato? Quer passar? Pode passar. Até tem amigos que estão por aí que de repente que a gente tinha perdido o contato, né? Aproveita, já salva aí. Salva o meu telefone. A gente põe aqui. Qual seria? Joga aí, por favor. Joga o telefone que é fácil a gente lidar. Tá, né? O telefone é o DDD de Aracaju, que eu não vou mudar nunca, é DDD 79 98852 9090. Desculpa, 98852 certo. 9090. 9090. Isso. Estou à disposição aí para que a gente possa conversar, trocar experiências, enfim, e matar saudades aí de amigos que eu vi que estavam na live aí, tá bom? Abração a todos. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Juninho. Muito obrigado, Lincoln. Foi um prazer. Nossa, aprendi muito hoje com essa live. Eu só quero falar um pouco aqui, as considerações finais aqui com o pessoal. E é o seguinte. Pessoal, quero agradecer. Estou aqui com a presença aqui do meu pequeno. No final da live, da minha pequena. Eu quero agradecer a todos pela presença de vocês. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês esse tempinho aqui. Obrigado pelo apoio. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos atingir o Brasil, vamos atingir aquelas pessoas que ainda não sabem do canal. Semana que vem estaremos com uma live muito especial com o especialista Aslan, falando sobre o Ender, a indústria 4.0, muita coisa nova, muita coisa interessante que eu acho que você nunca viu. Então, compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer esse negócio crescer e estamos juntos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.